Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje trago para vocês mais uma resolução de prova de concurso, dessa vez do UFPE, que aconteceu agora no dia 29 de outubro de 2023, para os cargos de nível D. Também já tinha resolvido aqui com vocês a prova que aconteceu na semana anterior e agora trago a resolução dessa, especificamente da parte de legislação, tá? Eu não vou resolver a prova toda, somente a parte de legislação aplicada ao servidor. E aqui eu já reforço para vocês que qual a lei que cai mais em concurso de institutos federais, de universidades federais e demais concursos, mas nesses dois aqui especificamente é o que está sempre no topo, Lei 8.112. É raro o caso em que a Lei 8.112 não é a protagonista, tá? Nesse caso aqui nós tivemos muitas questões e eu vou trazer para vocês aqui a resolução comentada de cada uma delas, tá? Para você que fez a prova, para você que não fez a prova, mas que pretende fazer provas de concurso em que você tem a Lei 8.112 como conteúdo cobrado, tá? Então vai ser muito útil para você também, não somente para você que fez a prova, mas para você que pretende fazer provas na área federal, beleza? Vamos lá, questão 26. Plínio, servidor público federal, sofreu acidente de motocicleta. Tá? Então a gente está falando aqui da parte de acidente, né? Ele sofreu um acidente de motocicleta e em razão disso ele perdeu parte dos movimentos corporais, o que comprometeu suas atividades laborais. Em razão disso, aposentou-se por invalidez aos 30 anos de idade. Após 5 anos, passados 5 anos, Plínio fez algumas cirurgias e recuperou todos os movimentos. Que coisa boa, né, Plínio? Com desejo de retomar suas atividades, submeteu-se à junta médica oficial, que declarou insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, vamos lá, nós temos aqui que são insubsistentes os motivos da aposentadoria, né? Então, essa junta médica oficial declarou como insubsistentes os motivos da aposentadoria. Considerando que Plínio retornou às suas atividades, a nova situação deste servidor configura-se como. Então, Plínio retornou às atividades e o que ele quer saber é, essa nova situação dele configura-se como readaptação, recondução, redistribuição, reintegração ou reversão. Essa questão, ela vem como uma casca de banana para algumas pessoas, tá? Por quê? Porque quando a gente está analisando esse tipo de coisa, a gente sabe, uma pessoa sofreu uma limitação física ou mental e ela volta com a limitação, essa pessoa vai ser readaptada. E eles colocaram aqui já como letra A, né? Então a letra A já é o quê? Readaptação. Só que nesse caso não aconteceu isso. O que é que aconteceu? Ele tinha sido aposentado e ele conseguiu voltar com as plenas capacidades físicas deles, das atividades, dos movimentos corporais, como foi colocado. Ele tinha perdido parte dos movimentos corporais, o que comprometeu suas atividades laborais. Então ele foi aposentado por invalidez, né? Passaram-se 5 anos e ele conseguiu fazer essa cirurgia que trouxe de volta todos os seus movimentos, ou seja, ele ficou pleno novamente. Se ele ficou pleno novamente, ele não vai ser readaptado. O readaptado é se ele tivesse alguma limitação, sofrido alguma limitação física ou mental. Não é o caso. Ele era um servidor que estava aposentado e retornou. Como é que a gente chama a situação do servidor que retornou depois de uma aposentadoria? Tá? Lá no artigo 25 da Lei 8.112, ela vai tratar para a gente da reversão. Tá? A reversão. O que é a reversão? A reversão é o retorno do servidor aposentado. E aí a gente tem mais de uma situação. Tem um servidor que foi aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, que é exatamente esse caso, ou seja, esse caso aqui da questão 26 é artigo 25, inciso 1. Exatamente isso, tá? Então, nesse caso especificamente, nós estamos falando aqui da reversão, tá? Vou deixar marcado aqui, ó. A alternativa é reversão, tá? E só para deixar claro aqui para vocês, né? Poderia ser também, a gente tem que, a reversão ela pode acontecer por invalidez, nesse caso, né? Quando a junta médica oficial é declarada
declarar como insubsistentes os motivos da aposentadoria ou no interesse da administração que tenha, no caso, né, que o servidor tenha solicitado a reversão. Aí o que acontece? Quando a aposentadoria aconteceu de forma voluntária, se o servidor for estável quando na atividade, ou seja, o servidor não tinha entrado ali nos seus 3 primeiros anos, né? O servidor já era estável. A aposentadoria tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e também que haja cargo vago. Ou seja, essa situação que eu estou falando aqui é quando é no interesse da administração. Mas nesse caso aqui é por invalidez. Então ele tinha sido inicialmente, né, comprometido suas atividades e depois foi tudo restabelecido. Então nós temos aí que o servidor que estava aposentado e voltou, reversão, retorno do aposentado, beleza? Gostou dessa questão? Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu comentário, que é muito importante. Qual que você teria marcado nessa? Se você teria marcado a letra A ou a letra E. Vamos lá. Com base na lei, a questão 27 agora, tá? Com base na lei 8.112, assinale a alternativa de afastamento em virtude de licença que não será, que não está destacado aqui na prova mesmo, tá? Que não será considerada para fins de contagem de tempo de serviço. E eu considero essa questão complexa. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, e isso eu percebi nessa banca, tanto na prova anterior quanto nessa, que a forma de cobrar dela não é trivial. Ela gosta de fazer umas cobranças assim que exige que você entre naquele artigo que menciona um outro artigo para você analisar uma lista de alguns incisos saltados, né? E a linha A, B, C, D e depois a F para você entender e você chegar a uma resposta, tá? Então a gente está querendo saber na questão 27, com base na lei 8.112, assinale a alternativa de afastamento, então não é nem licença, é afastamento, em virtude de licença. Olha aí, então não é nem somente a licença, é um afastamento em virtude de licença que não será considerada para fins de contagem de tempo de serviço. Vamos lá, letra A. Para tratamento da saúde do cônjuge ou companheiro, até o limite de 24 meses cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União em cargo de provimento efetivo. Letra B. Para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa construída por servidores para prestar serviço a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. Letra C. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. Letra D. Para capacitação conforme dispuser o regulamento. Ou letra E. Por convocação para o serviço militar. Ele quer o que não será considerado para fins de contagem de tempo. O que dessas alternativas aqui não conta como tempo de serviço? Vamos lá, eu vou falar aqui para vocês o que é que a Lei 8.112 fala para a gente, tá? E aí vocês vão analisando aqui juntamente comigo, tá? Primeiramente, ó, a gente tem como embasamento para essa questão alguns artigos, né? Não sei se está cobrindo aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto, acho que aqui tá, agora tá legal. Então a gente tem o seguinte, ó, nós temos o artigo 97, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por um dia para doação de sangue, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias, por 8 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, filho, enteados, menor sob guarda, tutela e irmãos. Beleza. No artigo 102, vou marcar aqui agora o artigo 102, ele vai dizer para a gente que, além das ausências previstas no artigo 97, que eu acabei de mencionar, né, essas doação de sangue, alistamento militar, alistamento eleitoral, casamento, falecimento. Então, nessas situações, além disso, né, lá no artigo 102 vai dizer que além dessas ausências ao serviço previstas no artigo 97, são consideradas como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de licença. Lá no inciso 8, no artigo 102, no inciso 8, ele vai dizer para a gente, ó,
o que é considerado como efetivo exercício. E aqui a questão está pedindo o que não é considerado. Então, a gente vai por exclusão, tá? A gente tem, que o que é considerado a licença à gestante, a gente não tem aqui, tá? A licença à gestante, a adotante ou a paternidade, não temos essa alternativa aqui. Na linha B, a gente tem para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses cumulativo ao longo do tempo de serviço público, ou seja, durante todo o seu tempo de serviço público, você pode se afastar para tratamento da própria saúde até 24 meses, tá? E então, a alternativa A fala para tratamento da saúde do cônjuge. E o que é que o artigo 102 fala que é considerado, né? O que é considerado? Considerado como efetivo exercício para tratamento da própria saúde, ou seja, para tratamento da saúde do cônjuge, não é considerado. Então, nós temos que a letra A é a alternativa incorreta, que é o que a questão está pedindo, né? Que não será. Por quê? Para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviço a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento, também faz parte, tá? Está dentro aqui do que faz, que contabiliza, tá? O que contabiliza também. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional também, tá? Que mais? Capacitação conforme dispuser regulamento, perfeito. E por convocação para o serviço militar. No artigo 103, só para fechar essa questão bem direitinho aqui, no artigo 103, ele vai dizer para a gente assim, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. A gente tem no inciso 2, vou botar aqui que esse é o embasamento perfeito para a resposta dessa questão. Licença para tratamento de saúde de pessoal da família, do servidor, com remuneração que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Então, ele fez essa confusão aqui com o item A, que está lá no artigo 102, inciso 8, a linha B, que eu vou deixar aqui também, e o artigo 103, inciso 2. Então, ele fez essa confusão aqui, por isso que o item A está errado, tá? Então, que é exatamente a questão, o que a questão pede. Então, questão 27, letra A, e vamos seguindo aqui para a questão de número 28, tá? Natasha é servidora da Universidade Federal de Pernambuco e foi convidada, Natasha, servidora, o pessoal descer um pouquinho aqui, né? Natasha é servidora da Universidade Federal, ou seja, Natasha é servidora federal, tá? De Pernambuco e foi convidada para exercer cargo em comissão em entidade do município de Abreu e Lima, Pernambuco. Considerando essas circunstâncias e com base na Lei 8.112, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Basicamente, Natasha, servidora federal, foi convidada para exercer um cargo em comissão em um município. E agora a gente vai analisar, à luz da 8.112, o que é que vai acontecer, né? E a gente vai analisar aqui, vamos ler primeiro as questões e aí depois eu trago para vocês as possíveis, qual é a resposta, né? A remuneração de Natasha será de responsabilidade da Universidade Federal de Pernambuco e da entidade municipal em iguais percentuais, ou seja, a União vai pagar metade e o município metade. Letra B. Natasha não poderá aceitar o convite, pois não há possibilidade legal de cessão de servidor federal para exercer cargo em entidade municipal. Uma outra possibilidade. Letra C. Natasha poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, ou seja, ela poderia permanecer recebendo da União e receber somente um percentual de retribuição do cargo em comissão. E na letra D, ele fala, a remuneração de Natasha será de responsabilidade da Universidade Federal de Pernambuco. Cedeu porque quis, então tem que pagar. E letra E, a cessão ocorrerá mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Vamos lá, pessoal. Onde que vai tratar na Lei 8.112 desse tópico específico aqui? Lá no artigo, vou deixar aqui para vocês, artigo
93, tá? Artigo 93, lá, questão 28, vai tratar aqui. E eu vou falar aqui alguns pontos que são importantes desse artigo, para a gente depois voltar para a questão. O servidor, artigo 93, o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. Então, primeira coisa, letra B, Natasha não poderá aceitar o convite, pois não há possibilidade legal de cessão de servidor federal para exercer cargo em entidade municipal. Isso aqui está errado. Está errado, né? Acabamos de ver que no artigo 93, no caput, já fala que é possível sim, porque o servidor pode ser cedido para ter exercício em outro órgão, entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, nas seguintes hipóteses que nós vamos ver agora. Para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em casos previstos em leis específicas. Então, beleza, a gente eliminou a letra D. E aí a gente tem o seguinte, lá no parágrafo 1º, no parágrafo 1º ele fala assim, na hipótese do inciso 1, ou seja, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, tá? Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para os órgãos ou entidades dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. Quem é a cessionária? É aquela que recebe o servidor. Então, quem vai pagar não é a Universidade Federal, vai ser essa entidade no município de Abreu e Lima. E é até colocado aqui no finalzinho do parágrafo 1º do artigo 93 que mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Ou seja, se for federal, quem paga é o órgão que cedeu. Federal para qualquer outro poder, qualquer outra esfera do poder, quem vai pagar é a outra esfera do poder, tá? Então, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, ou seja, daquele que recebe. Então, vamos analisar agora, tá? A remuneração de Natasha será de responsabilidade da Universidade Federal de Pernambuco e da entidade municipal em iguais percentuais? Errado, não fala isso aqui no parágrafo 1º do artigo 93. Natasha poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida do percentual de retribuição de cargo em comissão? Olha aí. Tem uma coisinha aqui que é para confundir a cabeça da pessoa. Se você for olhar agora o parágrafo 2º do artigo 93, ele vai dizer assim, na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, que não é esse caso, né? É uma entidade municipal. Ele não especificou. É uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? Não, a questão não especificou. Se fosse o servidor cedido a uma empresa pública ou sociedade de economia mista, a regra poderia ser diferente. Como é que seria? Nos termos das respectivas normas, a servidora Natasha poderia optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual de retribuição do cargo em comissão. Então, se fosse empresa pública ou sociedade de economia mista, seria a letra C, poderia estar correta, tá? Então, não é o caso, né? E o artigo 2º ele continua. A entidade cessionária, ou seja, aquela que recebe, efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Então, essa aqui está errada, né? Porque não é o caso, não é empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, aqui também está errado. A remuneração de Natasha será de responsabilidade da Universidade Federal de Pernambuco. Essa aqui está errada, né? Ela fica meio que redundante aqui com a letra A, porque quando a gente entendeu a letra A D também já é excluída automaticamente. E letra E está lá no artigo 93, parágrafo 3º. A cessão ocorrerá mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Perfeito, tá, gente? Então aqui a letra E é a nossa alternativa correta, porque a cessão só pode acontecer com a portaria publicada no Diário Oficial da União. E mais, essa publicação tem que ter uma autorização expressa do Presidente da República. E, nesse caso, o servidor do Poder Executivo ele pode ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para um fim determinado por prazo certo. Também não é indeterminado. Beleza? Seguindo aqui, questão de número 29. Vamos para a próxima aqui, tá? Considerando a Lei 8.112, identifique entre os tópicos a seguir a situação de remoção a pedido
Estamos falando aqui de remoção, tá? Identifique entre os tópicos a seguir a situação de remoção a pedido para outra localidade que independem do interesse da administração. Então, a gente tem situações em que o servidor ele pede a remoção a pedido. Dentro desse que é pedido, tem uma que a administração pode, porque é discricionária, ela pode dizer, você vai ou você não vai. E tem a segunda situação, que ela independe do interesse da administração, tá? Onde que nós vamos ver isso lá na 8.112? Tem vídeo aqui no canal, já falei muito sobre isso, inclusive em lives eu também tenho falado sobre isso, tá? A gente vai ver isso aqui no artigo 36. E vamos ler e a gente vai analisar aqui cada um, tá? Primeiramente, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial, vamos analisar, em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. O número 3, para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios. 4, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que foi deslocado no interesse da administração. São situações de remoção a pedido para outra localidade que independem do interesse da administração. E a questão ficou até redundante, né? Porque já tinha colocado aqui, ó, independem do interesse da administração. Mas ele reforçou aqui embaixo no enunciado. São situações de remoção a pedido que independem do interesse da administração. Como eu estava falando a vocês, lá no artigo 36, ele vai tratar para a gente da remoção e vai dar para a gente todos esses detalhes. Primeiramente, o que é a remoção? A remoção é o deslocamento do servidor que vai acontecer a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Primeiro ponto é esse. No parágrafo único, ele vai dizer para a gente que, para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidade de remoção. Temos 3 modalidades de remoção. Primeiro, de ofício, que acontece no interesse da administração. Não é o caso aqui que a gente está analisando. Segundo, a pedido a critério da administração, também não é o caso que nós estamos falando. E o terceiro caso, que é exatamente o que nós estamos analisando aqui nessa questão, é a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. E aí, nós temos alguns casos que eu vou trazer para vocês aqui, tá? São 3 casos especificamente. E a gente já vê aqui que tem 4 alternativas, então dá para excluir uma, tá? Primeiramente, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que foi deslocado no interesse da administração. É exatamente o que está falando aqui no item 4. Então, esse item 4 é o artigo 36, vou colocar aqui, artigo 36. Nós temos artigo 36, inciso 3. O 4 seria a linha A. Correto. Vamos seguindo aqui. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. A linha B é o item 1, então está correto também. Vamos só analisar o 2 aqui. Existe a terceira situação da linha C, que diz assim, por motivo de em virtude do processo seletivo promovido, em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Ou seja, a linha C é exatamente o item 2, perfeito. Agora vamos analisar aqui o item 3, tá? Para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes do Estado ou do Distrito Federal e dos municípios. Não, né, gente? Porque se você passou em um concurso em outro lugar, você vai ter exercício em outro lugar, foi você que escolheu fazer o concurso. A administração disse, faça aquele concurso. Se você fosse cedido no interesse da administração, se você fosse deslocado no interesse da administração, é uma coisa. Mas se você vai ter exercício em outro órgão, entidade, porque você fez um concurso, aí você não tem essa previsão de remoção a pedido independente do interesse da administração. Não funciona assim, tá? Então, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4,
Letra B é a alternativa correta para a gente aqui, tá? Letra B. Perfeito? E vamos seguindo aqui. A gente já está na questão 29. A gente vai seguindo aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, momento para se inscrever agora. Pega esse vídeo, manda para aquele seu amigo que também fez essa prova, ou que é aquela pessoa que você sabe que é concurseira, que pretende fazer um concurso para a universidade, para o Instituto Federal. Manda esse vídeo para ela também, que vai ajudar bastante essa pessoa, tá? Vamos agora para a questão de número 30, como eu falei, na sequência. João é médico titular de cargo público do estado de Pernambuco. Vamos entender aqui a situação. Primeiramente, João é médico e ele é servidor do estado. Vou destacar aqui, João é médico titular de cargo público e onde? No estado de Pernambuco. Ele é servidor do estado. Há alguns anos, ele prestou concurso para vaga no Serviço Público Federal do Hospital das Clínicas, no qual foi aprovado e em 15 de outubro de 2023 foi publicado o ato de provimento. Olha aí, publicação do ato de provimento. Contudo, João está realizando curso de especialização na Europa, que se encerrará apenas em fevereiro de 2024. Que pena, João. Sobre a posse no novo cargo e com base na Lei 8.112, assinale a alternativa correta. João poderá tomar posse por meio de outorga de procuração a um terceiro que confira poderes gerais? No ato da posse, por exercer outro cargo público, João ficará dispensado de apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, porém deverá declarar o exercício do cargo público no estado de Pernambuco. C. Por ser médico, João será dispensado de realização prévia de inspeção médica oficial. Vou até olhar com a cara aqui para vocês assim. A posse de João ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da ciência inequívoca do ato de provimento. E letra E. O ato de provimento será tornado sem efeito se a posse de João não ocorrer no prazo de 30 dias contados de 15/10/2023. Vamos lá, vamos analisar e eu vou falar para vocês aqui que essa questão também considero relativamente complexa, porque ela tem alguns pontos que quando você faz uma leitura, até uma leitura mais aprofundada da Lei 8.112, pode gerar uma confusão. Vamos lá. Onde que vai tratar dessa parte na Lei 8.112? Lá no artigo 13. No artigo 13 vai dizer para a gente o seguinte, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. Quem é o respectivo termo? É o termo de posse. Beleza. Isso aqui, né, não vai nem muito de encontro a essa questão. No qual deverão constar as atribuições, deveres, responsabilidades, os direitos ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Tranquilo, beleza. Aí vem o ponto importante aqui do artigo 13, que é lá no parágrafo 1º. Ele diz: a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Mas o negócio não é tão preto no branco. A gente tem no parágrafo 2º que há algumas ressalvas. Tá? E o que a gente tem que analisar é: será que a situação do João, médico titular de cargo público do estado de Pernambuco, se enquadra em alguma dessas ressalvas que nós temos em relação a essa extensão da possibilidade de posse, ou seja, você estender esse prazo da posse? Será que o fato dele ser médico, de já ser servidor estadual, que está fazendo um curso de especialização fora do país, será que isso vai influenciar em alguma coisa? Tá? Então, entenda porque que eu estou dizendo que essa questão ela pode gerar uma confusão até para a pessoa que fez uma leitura mais apurada da lei. Tá? Vamos lá. No artigo 13, vou deixar rabiscado aqui também, deixar anotado, artigo 13, a gente analisou agora o parágrafo 1º, vamos para o parágrafo 2º. No parágrafo 2º ele fala: em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença prevista nos incisos 1, 3, 5 do artigo 81, e aqui que eu estou falando a vocês que essa banca ela gosta de fazer você visitar esse artigo que está dentro de um outro artigo, que você vai precisar de alguns incisos dentro desse... Ou seja, é aquela coisa que você tem que entender profundamente mesmo, tá?
E aí você entendendo profundamente pode gerar confusão. Se você tivesse mais preto no branco, talvez você já identificasse logo essa questão aqui e matasse logo. Mas quero deixar reforçado para vocês que podem existir algumas situações em que o prazo ele pode se estender aos 30 dias. Pode passar 45 dias além dos 30 que ainda pode estar dentro da lei e eu vou explicar, tá? Então, ó, falou aqui, em qual situação que pode esse provimento, né, ele pode demorar mais um pouco? Se tiver dentro dessas licenças previstas dentro do inciso 1, 3 e 5 do artigo 81, tá? Que eu vou dizer para vocês aqui quais são, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 8, alíneas A, B, D, E e F, inciso 9, 10 do artigo 102. Então, tá vendo aqui que existem algumas situações que nós temos que a licença, que pode ocorrer uma prorrogação, tá? Então, vamos lá. Quando que pode ocorrer essa prorrogação? A gente tem para o servidor. Eu acho que o principal ponto aqui é que ele fala, na 8.112, ele fala em se tratando de servidor. João é médico titular de cargo público do estado de Pernambuco. João é considerado servidor à luz da lei 8.112? Ó, sempre que a 8.112 fala de servidor de outros poderes, ele menciona. Como a gente viu no caso da remoção para acompanhar cônjuge ou companheiro. Ele fala servidor do município, do Distrito Federal, do Estado, servidor civil, militar. Então ele sempre menciona. Nesse caso aqui, a lei fala em se tratando de servidor. Então servidor, que tipo de servidor? Servidor federal. João é médico federal? Não. Ele é um médico de cargo público do estado de Pernambuco. Então, isso que nós estamos vendo aqui, que eu estou falando para vocês, seria aplicável se João fosse servidor federal. E é aí que reside esse problema que eu estou falando a vocês, que mesmo a pessoa que fez uma leitura mais apurada pode se equivocar, porque fala servidor e João já é servidor. Só que João não é servidor federal. E vamos continuar aqui. Então, se João fosse servidor federal, por motivo de doença em pessoa da família, para serviço militar, se ele tivesse, né, uma licença para motivo de doença da pessoa da família, para serviço militar ou para capacitação, ele poderia, né, ter a posse quando encerrasse esse prazo. No caso, né, a gente tem lá no parágrafo 6º do artigo 13, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Agora, no artigo 102, olha aí, que é que vai acontecer. Eu falei aqui o artigo 13 e a gente tem assim, ó, porque no artigo 13 ele menciona também, né, como eu falei a vocês, os incisos 6, 8, alíneas A, B, D, E e F, inciso 9, 10 do artigo 102. Então vamos lá no artigo 102 agora. Ele fala assim, ó, além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, que não vem ao caso aqui para a gente, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de. Então eu vou mencionar para vocês aqui exatamente os pontos que o artigo 13 mencionou, que é a possibilidade também desse prolongamento, né? De prolongar o prazo para que João pudesse tomar posse. Férias, ou seja, se João fosse servidor federal e tivesse férias, ele poderia tomar posse quando ele retornasse, quando cessasse, né, esse afastamento dele das férias, tá? Segunda coisa, participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estrito sensu no país, conforme dispuser regulamento. Ou seja, aqui poderia gerar uma confusão, porque ele está fazendo uma especialização na Europa e ele, no artigo 102, inciso 4, diz participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estrito sensu no país, conforme dispuser regulamento. Então, não venha. Essa situação do João também não é essa. Inciso 6 do artigo 102. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 8. Por licença. Aí tem licença gestante, adotante, paternidade, para tratamento da própria saúde, até que já tinha falado, até o limite de 24 meses, tarará. Inciso D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. Então, aqui também poderia prorrogar essa posse. Para capacitação, conforme dispuser regulamento, ou seja, esse João, esse servidor estadual, ele está numa capacitação, né, numa especialização,
Ou seja, essa especialização poderia ser uma capacitação, né? Que a gente tem essa capacitação, você pode fazer uma especialização, inclusive em outro país, né? A cada quinquênio, tem direito aí até 3 meses, então é possível também, tá? Outra situação, por convocação para o serviço militar e, por último, deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18. Então, a gente tem algumas situações que geram essa possibilidade dessa prolongação, né, do período. João poderá tomar posse por meio de outorga de procuração a um terceiro que confira poderes gerais? Não. No ato da posse por exercer outro cargo público, João ficará dispensado de apresentar declarações de bens? Gente, não existe. Isso aqui é totalmente errado. É obrigatório você apresentar essa declaração de bens, tá? Sempre, sempre, sempre. Por ser médico, João será dispensado da realização prévia de inspeção médica? Não. Não existe isso, porque ele é médico, ele é um ser humano, ele pode ter algum problema de saúde que inviabilize a sua investidura no cargo, tá? A posse de João ocorrerá no prazo de 30 dias contados da ciência inequívoca. Não, não é da ciência inequívoca, tá? É do ato de provimento, ou seja, da publicação, tá? Então, não é do ato de conhecimento dele. Se João não estava olhando o Diário Oficial da União, ele só ficou sabendo depois, a partir daquele prazo? Não, é a partir da data de publicação, né? Então eu falo, foi publicado ato de provimento. João, dê seu pulo para descobrir, tá? Dê seus pulos aí e descubra. Então não é da ciência inequívoca. O ato de provimento será tornado sem efeito, perfeito, se a posse de João não ocorrer no prazo de 30 dias contados de 15 de outubro, perfeito. Esse negócio da ciência inequívoca não vem ao caso aqui, tá? O ato de provimento será... Então, a gente tem que, como eu já tinha falado, artigo 13, parágrafo 6º, vai dizer, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, e a gente tem as ressalvas que eu falei aqui, tá? Então, vamos seguindo. Letra E, alternativa correta. Vamos para a questão 31. A gente já está na questão 31 e ainda é sobre a Lei 8.112. Então, nós temos aí várias questões sobre a Lei 8.112. São 6 de 10. 60% da prova de legislação foi só Lei 8.112. Com base na Lei 8.112 de 1990, sobre responsabilidades do servidor público federal, ou seja, responsabilidades, assinale a afirmativa, a alternativa correta, né? Estamos procurando aqui a alternativa correta. Tratando-se de dano causado a terceiros, a Fazenda Pública não poderá, vou deixar destacado aqui, não poderá distribuir ação regressiva contra o servidor que causou o dano. Letra B. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Será que ele pode responder civil, penal e administrativamente? Nos 3, ela é cumulativa? A responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou doloso que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro, excluindo-se os atos de natureza omissiva e culposa. As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada mesmo que ultrapasse o valor da herança recebida. Vamos lá. Vamos agora tratar item a item, tá? Beleza? Artigo 122, parágrafo 2º vai dizer para a gente, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. E aqui ele fala que não poderá distribuir ação regressiva, então totalmente errado, né? A gente está aqui, artigo 122, parágrafo 2º. Deixa aqui 2, tá? Parágrafo 2º. Letra B. O servidor responde civil, penal e administrativamente? Sim, artigo 121. Perfeito, tá? Então, isso aqui está exatamente igual o artigo 121. Então, letra B é a alternativa correta. Vou marcar aqui com amarelo dessa vez, porque tá botando tudo em rosa, né? Aqui. Então, essa aqui é a alternativa correta, tá? Vamos ver aqui por que as demais estão erradas. A responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou doloso. Não, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, tá? Então, esse aqui está errado e aqui está no artigo 122. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si.
Ó, artigo 125, aqui é a letra D. Ele fala que aqui não poderão acumular-se e o 125 diz que poderão acumular-se. Então tá errado. Letra E. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles e será executada. E a gente tem que ir lá no artigo 122, parágrafo 3º, vai dizer que até o limite do valor da herança recebida. E aqui ele fala, mesmo que ultrapasse, então não tem sentido, tá? É até o valor da herança. Letra B, né? 31. Vamos agora para a questão 32. A questão 32, tá? É a questão do código de ética. Essas questões do código de ética, geralmente, elas são bem extensas, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui para a gente poder entender. Tá? Essa aqui, como ela é muito extensa, eu já vou logo respondendo e dizendo que está errado em cada um, porque senão a leitura vai ficar muito extensa, né? Sobre as comissões de ética. Então, a gente está querendo entender um pouquinho sobre comissões de ética, com base no decreto 1171 ou 1171, tem vídeo completaço aqui no canal, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada comissão de ética encarregada de captar e gerenciar recursos, olha aí, gente, encarregada de captar e gerenciar recursos financeiros provenientes da União, dos estados e municípios. Não, a gente não tem essa opção, tá? O que é que fala lá no Código de Ética? Que esse iniciozinho aqui está tudo perfeitinho, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica, fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada a comissão de ética. Beleza. Qual é a função dela? Ela é encarregada de orientar, aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente a imputação ou de procedimento suscetível de censura. Ou seja, ele botou aqui ainda mais só para complicar mais o resto, suscetível de suspensão. Não, então esse item aqui está totalmente errado. Esse aqui a gente já elimina. Vamos à letra B. Vamos lá, a letra B da questão 32. A comissão de ética incumbe fornecer os registros sobre a sua conduta ética aos organismos encarregados de execução do quadro de carreira dos servidores para efeito de, vou destacar aqui, anular promoções indevidas e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Olha só, gente, o que é que o decreto fala, gente? Ele fala que esse item aqui confunde, tá? Porque ele fala assim, a comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores o registro sobre suas condutas, sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções. Não é para anular promoções, é para analisar antes da promoção, tá? Então, aqui, esse item está errado justamente porque ele não trata de anular a promoção. Ele fala sobre instruir e fundamentar promoções para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Não é anular, é fundamentar para ver se ela vai acontecer ou não. Beleza? Então, item B está errado também. No item C, ele fala a pena aplicável ao servidor pela comissão de ética decorrente da falta de ética, de falta ética, é a de suspensão. Não, gente, eu acabei de dizer a vocês que não é suspensão e sim censura, tá? Então é censura e aqui mais uma vez a gente tem o item que colocou aí algo errado, tá? Detalhe que ainda tem mais um ponto aqui que ficou faltando, né, nessa questão, apesar de aqui a gente já identificar que tá errado, né? Isso aqui também tá errado. Lá no inciso 22 vai dizer pra gente assim, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. Beleza, aqui está errado, botou suspensão. E a sua fundamentação constará do respectivo parecer. Perfeito. Aí ele coloca assinado por todos os seus integrantes, ok. Com ciência do faltoso, né? E ele também não colocou aqui, ficou faltando a ciência do faltoso. Não basta somente, né, a gente ter assinatura dos membros, tá? Também tem que ter a ciência do faltoso. Vamos agora para o item D, tá? Item D. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende por servidor público todo aquele que, por força da lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal,
como as autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas e as sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. E é perfeito isso, a gente vê lá no inciso 24. Quando você abre o decreto, tá lá, você pode procurar. Ó. Abriu o decreto, procura lá, ó, XX e V, lá no inciso 24 que você vai encontrar, tá? Aqui tá perfeito, ok? Então a letra D é a nossa alternativa correta, tá? Essa aqui é a nossa resposta. E na letra E, a gente vai ter agora o último item aqui, né? Dizer por que ele dá errado. Ó, cabe à Comissão de Ética apurar os desvios profissionais dos servidores públicos federais a fim de corrigi-los, subsidiando procedimentos disciplinares que acarretem censura, suspensão, não, gente. E por fim, demissão. Não, né? A gente sabe que não tem essa parte. É censura, acarreta em censura do servidor reincidente com condutas antiéticas. Pronto, então a gente tem, né, que ele colocou aqui suspensão e demissão e tal, não é isso, tá? Não é isso, aqui a gente sabe que acarreta censura. E aí a gente já tem que esse item está errado, vamos para o 33, tá? Questão 33. Os procedimentos previstos na Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com certas diretrizes. Não se configura como uma diretriz dos citados procedimentos, e aí a gente tem que analisar aqui. Minimização do controle social da administração pública. Gente, essa aqui, por mais que você não tenha lido, você tem que pensar. Peraí. Lei de acesso à informação. O que é que ela avisa? Qual é o objetivo dela de forma bem preliminar, bem crua, para você que não leu? Deve dar acesso às informações, a gente poder conhecer as coisas que acontecem nos órgãos públicos, né? Beleza. Qual é o objetivo dela? Seria minimizar o controle social ou maximizar o controle social da administração pública? É minimizar cada vez a sociedade, o público, as pessoas terem menos controle ou as pessoas terem mais controle? Então, minimização, essa palavra aqui entregou logo que essa resposta é a letra A. Tá? Porque não é minimizar, é maximizar. Tá? Ó, e até é interessante aqui, porque ó, no artigo 3º ele fala: os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. A gente tem lá no inciso 5 do artigo 3º, tá? Artigo 3º. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Então não é a minimização, é o desenvolvimento, a maximização. Esse item está errado. Ele quer o que não configura. E a gente tem divulgação de informações do interesse público independente de solicitações. Isso aí a gente tem lá no inciso 2. Tá? Vou marcar os incisos aqui. Ó. Isso aqui, ó, artigo 3º. E eu vou marcar só os incisos aqui. Né? Ó. Esse primeiro aqui está no inciso 5. Divulgação de informações de interesse público independente de solicitação. A gente tem inciso 2. O fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública. Nós temos aqui o inciso 4. A observância da publicidade como preceito geral do sigilo como exceção. A gente tem 1, né? Ou seja, a publicidade é o preceito geral. O sigilo é uma exceção. A regra é, tem que divulgar tudo. O sigilo é para algumas coisas bem específicas que vai tratar aqui, que tratou na prova anterior, né, do FPE, que é a exceção. A utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, inciso 3. Então a gente tem aqui artigo 3º, 5.2.4.1.3. Beleza? Então nós temos aqui letra A, questão 33, letra A. Vamos para a questão 34 agora, tá? Questão 34, Lei 12.527 também, né? Que é a Lei de Acesso à Informação. A lei, acabei de mencionar, estabelece alguns conceitos fundamentais para a sua compreensão. Neste sentido, analise as assertivas abaixo e analise com V as definições verdadeiras e F aquelas falsas. Beleza? Então, isso aqui está lá no artigo 4, gente. Isso aqui cai muito, mas muito mesmo. Artigo 4º. Tá? Artigo 4º da Lei de Acesso à Informação. Essa parte de definições, ela vai cair, quase toda a prova a gente tem isso aí.
tira e queda, tá? Então, se você for, eu não vou ler a lei toda, leia pelo menos esse artigo 4º, assim, gaste um tempo bom mesmo para você poder memorizar isso, porque é o que cai, tá? Geralmente nas provas tem esse artigo 4º. Ele bota um conceito ou outro para confundir a gente aqui. Vamos lá. Informação. Dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato? Verdadeiro, tá? E aqui a gente tem inciso 1. Artigo 4º, inciso 1. É o primeiro, tá? Outra coisa que ele bota aqui é documento. Já deixo para vocês aqui que é o inciso 2, ó. Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato, perfeito, tá? Então aqui também, verdadeiro. Aí, agora a gente vai ver autenticidade. Primeiro, VV, a gente já elimina e elimina. Estamos entre C e E. Autenticidade. Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Isso aqui, ó, informação não modificada, está tratando de integridade, tá? Então ele fez uma confusão aqui, ó. Esse conceito aqui é integridade. Vamos ver, então esse aqui está falso, né? Essa qualidade da informação, o que é autenticidade, na verdade? A qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Tá? Aqui está no inciso 7. E aqui está no inciso 8. Fazer assim, ó, 8. Então aqui está errado, né? Como eu falei a vocês, o conceito de integridade está aqui. Ele confundiu de novo. Qualidade da informação que tenha sido produzida. Aqui é autenticidade. Então ele só fez trocar. Esse aqui, autenticidade é esse conceito, esse aqui é esse aqui. Então tá errado. Tá? Esse conceito aqui é o de autenticidade e esse conceito aqui é o de integridade. Então ele colocou aqui justamente para confundir o candidato. Então nós temos VVFF, letra C. Alternativa correta dessa vez aqui, letra C, tá? VVFF. Vamos seguindo aqui, questão 35. Não, acabamos. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um vídeo. Se você curtiu essa resolução, não esquece de verdade, de coração, de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho e deixar um comentário aqui de quantas você acertou e se o canal ajudou você a acertar as questões, tá? É isso. Até um próximo vídeo. Manda o vídeo para outras pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.